essa é a causa das causas. Né? É a primeira de todas. É o direito. Todas derivam daqui. Todas derivam daqui. É o direito vida. de nascer. Vida. É a liberdade para nascer. Né? Então, e a ciência. E olha como esse nosso país é um país especial. O Brasil. O mundo todo, nas últimas décadas, né? Década de 70, começou nos Estados Unidos, 69. Aí foi se espalhando, legalizando essa tragédia, né? Que é o aborto. E acontecendo isso, e o Brasil se mantendo resistente. Em defesa da vida, nós vamos hoje abordar esse tema palpitante nos últimos, podemos dizer, nos últimos meses aqui no Brasil e, por que não dizer, no mundo, né? É um tema que está na pauta, na agenda aí do mundo todo. E nós, enquanto um apostolado cristão católico, nós queremos sempre abordar essa temática e trazer sempre pessoas com autoridade para falar sobre o assunto. E hoje é um grande dia para o Atos Podcast. Nós estamos recebendo aqui uma dupla de peso, né? A começar aqui pela primeira vez aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. Obrigado, viu? Olha, quem tem que agradecer sou eu. Uma honra muito grande, Neto, estar aqui com vocês, né? Um convite que a Mabel, que eu já admiro há muito tempo, né? E vocês há 2 anos e meio Isso. no Atos Podcast, uma iniciativa muito importante nos tempos de sombras que a gente está vivendo na humanidade, tempos trevas, difíceis. nesses tempos que são desafiadores para todos nós. E nós vamos trocar ideias sobre esse momento, sempre sabendo que Jesus está no comando. Sem dúvida. E que vai dar tudo certo. Sem dúvida alguma. E a nossa grande amiga, sócia do Atos Podcast, Mabel Portela, advogada familiarista, né? Quem tem amigo tem tudo, Tem né? tudo. Sócia do PMA, a Advocacia, Escritório de Advocacia, e também membro da Academia Cearense de Direito. Cearense de Direito. O senador Eduardo Girão também dispensa, né, apresentações, mas vou ler aqui um pouquinho do currículo dele, que é repleto, né? Senador da República, eleito em 2018, foi isso? Foi isso. Eduardo, com 1.325.786 votos. É muita coisa. É muita generosidade do nosso povo, né? É muita gente. E ao longo do mandato ele tem sido uma voz aí sempre em defesa da vida, e é por isso que nós o convidamos, além de todos os predicados ainda que o credenciam, né, a estar em qualquer bancada séria que trata desse tema a favor da vida, em defesa da vida. Também fundou a Associação Estação da Luz, não é isso, Eduardo? Isso. E também empresário de algumas empresas. Eu ia pular essa parte do futebol, porque eu sou Ceará, mas... Aceite, né? Não, mas aceite. Eu reconheço que o jogo, mas sempre o jogo virou bonito, viu? Não, mas o importante disso tudo, né? Nós podemos até ser adversários, sermos uns dos outros, né? No futebol como na política também. Sim. Mas jamais inimigos. Sim, Né? perfeito. Perfeito. Por mim, a minha esposa, a Mabel conhece, é torcedora alvinegra. Olha aí. E quando é o clássico rei, Márcia. Márcia, aqui, ó. Tamo junto, hein? Tamo junto. Quando é clássico rei, ela vai pra torcida e eu vou pra outra. Mas o importante é o seguinte, é que o futebol cearense tem que estar no topo. Os dois têm que estar, e eu torço por isso, e eu acho que a gente merece. Essas 2 gigantes torcidas merecem isso. Não, Fortaleza é um exemplo, sem dúvida alguma. Mas é pai de 5 filhos. Isso. 5 filhos, maravilha. Pai de 5 filhos tem que ser a favor da vida, né, Eduardo? É isso. Vamos abandonar os títulos aqui, ó, no formato bate-papo, Eduardo mesmo, podcast. Tá certo, gostei, já me senti em casa. Conversa entre amigos, vamos lá. Mas quem tem 5 filhos tem que ser a favor da vida. Tem que ser a favor da vida. Ele e o Marcel. O Marcel, exatamente. Exatamente. O Marcel está se credenciando a passar, né? A dobrar a meta. Espero que o Marcel também, né, alcance outros êxitos. O Marcel, inspirado aliás, no Eduardo, que não seja, né? o irmão da Mabel, o Marcel, um cara que eu tenho a maior admiração também, que me ajudou, viu? Ele desde o trabalho do Movida, sim. lá atrás, que nós fundamos, lá, né? Defesa da Vida desde a concepção, as marchas que a gente faz aqui. Marcel é um dos fundadores. Participava das marchas. Isso. E também no Fortaleza Tricolor, né? E ele me ajudou como diretor de marketing do Fortaleza. E está conosco aí até hoje. É um talento, uma pessoa obstinada, um cara sem palavras. Mas eu quero dizer para você,
Neto e Mabel, para vocês que estão nos assistindo, que essa é a causa das causas. Né? É a primeira de todas. É o direito. Todas derivam daqui. Todas derivam daqui. É o direito vida. de nascer. Vida. É a liberdade para nascer. Né? Então, e a ciência. E olha como esse nosso país é um país especial. O Brasil. O mundo todo, nas últimas décadas, né? Década de 70, começou nos Estados Unidos, 69. Aí foi se espalhando, legalizando essa tragédia, né? Que é o aborto. E acontecendo isso, e o Brasil se mantendo resistente. E aí eu tenho que tirar o chapéu para os católicos e para os evangélicos, principalmente. Sim. Né? Que estavam na linha de frente no Congresso Nacional Brasileiro. A CNBB sempre muito firme também na sua postura. E a Frente Parlamentar em Defesa da Vida, que existe até hoje. Eu sou o vice-presidente hoje, a deputada Cris Tonieto é a presidente da comissão mista, Senado e Câmara. E na época, quando o Brasil, por um voto, pouca gente sabe desse detalhe, lá na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, não liberou o aborto ali, já ia passar com força. Era o presidente da República mesmo de hoje, com aquela sanha de liberar. Tava ali os ministros do Supremo com aquela vontade, tinha também a ministra das Mulheres fazendo declaração dia e noite, tinha a PGR querendo, e naquele momento o Congresso, por um voto, e aí foi um trabalho muito liderado pelos católicos, pelos evangélicos, que conseguiram segurar isso. Na Comissão de Segurança, um voto. Aí depois foi para a Comissão de Constituição e Justiça, aí já perdeu força, porque perdeu na Comissão de Seguridade Social e Família, e nós ganhamos por 33-0. O que é que significa o número 33 para nós cristãos? Né? Muito significativo. É muito significativo, idade de Cristo. Então, assim, o Brasil hoje tem consciência, e eu tenho que dizer assim, com muito orgulho, com muita honra dos brasileiros, porque o mundo legalizou e pressionar o Brasil de todas as formas, inclusive OMS, essas entidades abortistas que tem de Jorge Soros, de Open Society, essas fundações, MacArthur e tal. E o Brasil se sustentou e foi fazendo o quê? Marchas pela vida. Foi fazendo debates, foi fazendo congressos, palestras em Câmara Municipal, em Assembleia Legislativa, lá no Congresso. Isso foi tomando conta da consciência dos brasileiros. Os brasileiros começaram a entender o que é o aborto. E aí, mais do que isso, nós tivemos aí a grande virada que eu vejo foi a ciência. A ciência foi avançando junto, mostrando que a vida começa na concepção. Você tem um conselho de medicina que em tantos lugares por aí são os primeiros a quererem fazer o aborto. Você tem um Conselho Federal de Medicina a favor da vida, fazendo o que é para ser feito. Com coragem. Com coragem. Com coragem. Isso é muito louvável, muito louvável. De que é um dogma, que é dogmático, exato. Que é pura ciência, né? É ciência. E você quer uma ciência que vai além? Não, a vida, o bebê é muito importante, mas a saúde da mulher também. E a ciência, as estatísticas sociais, como por exemplo a British Psychiatry Journal, que é um dos mais respeitados nessa área científica, mostra que a mulher que pratica esse ato tem uma propensão muito maior de desenvolver problemas de ordem, sequelas emocionais, psicológicas, mentais e até físicas. Quer um exemplo? São duas vidas, é claro. Sabe o que é? Mulher que pratica o aborto, comparando com mulher que não pratica, ela tem uma propensão maior a desenvolver envolvimento com álcool e drogas, depressão, síndrome do pânico e a grande pandemia no momento, que é o suicídio. Sim. Certo? Então, assim, é uma ferida que fica ali. É uma ferida que fica... E sabe, que pode depois vir a ter quantos filhos Deus possa mandar depois. Sim. Mas todas narram que é uma marca inapagável. Quer um exemplo disso? Elba Ramalho. Grande católica. Que participou muito e que já veio duas vezes para nós lá no Movida, lá isso, no ela foi das primeiras, das primeiras nos trios ali na beira-mar. E a Elba, dá esse testemunho, né? A Elba, uma grande artista brasileira, nordestina, ela dá esse testemunho.
ela diz, inclusive, fez um aborto em 73. Né? Nessa época eu tinha 1 ano de idade. E ela fez e disse que passou por momentos dramáticos na vida dela. Porque ela chegava na rua, aí via uma mãe com um filho de mão dada e dizia... Aí caía no choro. Aí pronto, Caía no choro. Aí ia pro... Ela disse que ia pro álcool, remoto. Aí ela disse... Por isso que é importante isso que a gente está fazendo aqui. Debater. Isso. Tirar esse assunto embaixo do tapete. E isso, quem é a favor do aborto, fica louco. Quando a gente mostra um bebê desse, né, que é uma réplica do tamanho exato de um bebê com 11 semanas de gestação, eles não gostam que a gente mostre. Não Sabe por quê? Porque eles chamam isso de um pedacinho de carne, de um amontoado de células. Imagine se fosse de 22, hein? Porque nada resiste à verdade. Nada resiste. Às vezes você tem que desenhar, né? E aí isso impacta de tal forma. E eles ficam loucos, é porque eles o desenho eles ficam. deixa a coisa mais forte. Deixa a coisa mais forte. É concreto, né? E a gente foi fazer um evento agora lá no Senado, que foi uma repercussão mundial. E eu não esperava, eu estava presidindo a sessão ali, 7 horas de sessão. Já fiz dezenas de sessões desde que assumi o mandato. Sobre esse tema. Foi conjunto? Foi não, foi só Senado. E estavam senadores lá, deputados, numa segunda-feira, sabe? E a gente sempre começa com alguma apresentação artística, seja do hino nacional, aí vai as crianças cantam, outras apresentações. Essa senhora que fez, a Niédia Genari, que fez essa, que eu vou contar agora, essa dramatização, né? Apresentação artística. Ela é atriz, é? Ela é atriz, é a contadora de histórias. Sim. Ela já tinha feito isso várias vezes. Mas como esse tema está incomodando muita gente, né, porque está tocando na verdade, isso, e as pessoas não querem dizer, esqueceram as 7 horas de debate, os médicos mostrando como é que faz a sistolia, e eu vou daqui a pouco procurar falar um pouco desse assunto com vocês. Vamos entrar. E os médicos lá, cientistas e tudo, aí pegaram a apresentação dela, que escândalo! O Senado se prestando esse papel de mostrar uma senhora encenando o apoio. Ela está encenando a verdade. É verdade, nada mais. Às vezes você tem que desenhar o que é uma sistolia. Exato. Uma sistolia é uma crueldade, é uma tortura. Agora, Eduardo, contra um bebê é inominável, né? Se fosse para dramatizar qualquer outra coisa contrária, nunca teria tido essa repercussão, né? E os senadores falaram. E os senadores falaram lá depois, disseram... Poxa, eu tô achando estranho essa repercussão. Quer dizer que um homem pelado. Aí pode. As crianças pegando nos órgãos lá, como teve essas. Uma série de patrocinadas por esse governo. Exato. Né? Por essa turma libertária que se diz. Nos macaquinhos, não sei o quê, tanta coisa, né? E pode expor as nossas crianças à erotização nas escolas? Pode. Parlamentares às vezes se agredindo, né? Se agredindo, pode. Pode. Mas não pode uma apresentação artística que mostra, numa licença poética, como é para a criança receber aquelas agulhadas, que às vezes dura horas para acertar o coração de uma sistolia fetal. A sistolia fetal é isso. Eduardo, o que, na sua opinião, o que levou a sociedade a estar de tal ponto, e Mabel também, anestesiada? O que fez? É a força dos grandes veículos de comunicação? Ao longo uma de cultura de morte? Histórias, ao longo de muitos anos, né, Neto? A estratégia é sempre a mesma. É vir trazendo com uma roupagem, com argumentos totalmente falaciosos, do meu corpo, minhas regras, que não é, que isso é para podar a mulher, e essa narrativa insistida e trazida já há tantos anos vai ficando cada vez mais forte. E grandes veículos da mídia, grandes né? veículos. Isso. E aí eu já aproveito e já devolvo essa tua pergunta e passo para o Eduardo. Embora, Eduardo, você colocou aqui como nós já evoluímos nessa discussão, com marchas, com audiências, com tanta coisa, mas a gente ainda não é uma maioria silenciosa? Veja bem, eu quero inclusive alertar a produção aqui, e eu faço isso porque eu quero que as pessoas assistam esse programa. Esse programa está tocando em pontos espinhosos. Parabéns pela coragem, Neto. Obrigado. Agradecer a vocês. Agora, vocês precisam fazer um malabarismo para que não ser travado esse sabe o que é malabarismo? Você já sabe, né? Tem que travar as palavras que são proibidas para as Big Tech não travarem. Então, muitas vezes vocês vão ver aí um pip,
um mutezinho, né, para cifrar, porque o sistema não quer que você fale sobre esse assunto. O sistema derruba quando você fala desse assunto. Então a inteligência artificial vai buscando, mas a gente vai ter esse cuidado. Para não dar muito trabalho aí para o pessoal da edição. O Matheus. Então, vai ter que fazer esse cuidado. Eu vou procurar evitar as palavras, já falamos aqui no começo, mas vamos colocar. Falei, né? A ciência avançou, estatísticas sociais, o brasileiro é pró-vida, né? É pró-vida. Eu acho que Estados Unidos está mudando muito. Eu vou todos os anos, quero convidar vocês para a Marcha pela Vida lá nos Estados Unidos, em Washington. Ela acontece desde que essa prática nefasta foi através de uma fraude. Essa aqui que é advogada. Você também, né? Sou da justiça. Pronto. Também. Então, depois você pesquisa o caso Roe versus Wade, que deu origem à lei nos Estados Unidos. Uma fraude. Uma fraude. A mulher dizendo que no começo que era estupro, não sei o quê, depois disse que não era. Entendeu? Então começou já de uma coisa errada. E aí as coisas não se sustentam, né? Os Estados Unidos revertem agora. Por que reverteram? Foi por causa do Trump só? Não foi. Não. Foi por causa da Corte? Não. A ciência chegou a um ponto tal, e as estatísticas e a mobilização popular, os jovens nas ruas. Neto, você precisa ver quase 1 milhão de pessoas embaixo de neve, de nevasca. Te digo isso porque eu vou todos os anos com a minha família, né? É uma energia espetacular que você vê a maioria jovem vindo de ônibus de todas as universidades dos Estados Unidos, ali do interior, de longe, e se mobilizando. E eles mostram as imagens, tá? Sem pudor. Tem uma parte, e aí que eu acho que é o grande momento da marcha. A marcha são o quê? 2,5 km, 3 km, mais ou menos isso, que a gente vai ali. E tem um telão, que eu nunca vi um telão daquele tamanho na minha vida. Já tem lá alguns anos. Gigante, que ele mostra o que é. Sem corte. Aí choca, né? Aí eu vejo, eu fico parado ali. Eu já levei deputados, viu? Porque aí eu já choca, levei senadores. Já levei deputados e senadores para lá. E eu já vi muitos deles, e a população que vai andando, que tem a primeira vez vê aquela imagem, caindo de joelhos. E aí eles caem, eu não sabia que era isso, porque não é mostrado. Não é mostrado. Exato. Eles querem, por isso que travam, eles querem que esse assunto não venha à tona, mas a verdade vem, a verdade sempre triunfa. Exatamente. Né? Então, nem que demore mais um pouquinho. Nem que demore mais um pouquinho, mas o Brasil deu um exemplo disso, é respeitado internacionalmente, é símbolo internacional pró-vida, porque não se rendeu ao sistema. O brasileiro elegeu parlamentares e cada vez mais esse assunto é assunto de campanha para o Senado, Sim. de campanha para deputado federal, de campanha para presidente da República. Você lembra que esse assunto não entrava? Não entrava. Esse assunto está entrando. Né? As pessoas querem saber, o candidato A, B ou C é contra ou a favor isso aqui. Isso é balizador do caráter, dos valores, dos princípios. Exatamente. Nós tivemos um debate recentemente nos Estados Unidos, debate presidencial. Qual foi o tema que mais tomou o assunto? Foi esse. Exatamente esse. Eduardo, nós queremos aqui brindar com o café Cheirinbão. E é gostoso, já tomei Cheirinbão aqui, viu? de Minas, Bom. lá de Minas Gerais. Um abraço, meu amigo César Escófano. Agora tem que ser o Cheirinbão, Eduardo, do Lago Jacareí, tá? Opa! Tem outro cheirinbão, mas o bom mesmo é o do Lago Jacareí. Olha aí, do que nosso coisa amigo boa. César. Então você confere lá um ambiente agradabilíssimo, cardápio maravilhoso e esse café que é demais, o café especial prêmio, você vai se surpreender. Parabéns, tá, César. Parabéns aí, uma delícia mesmo. Nosso parceiro aqui, que também é Provida, César Escófano. Opa, olha aí. Olha a aí. gente só tem parceiro Provida. Quando aqui. as pessoas de bem se juntam, meu amigo, Aí pronto. o mal bate em retirada. É por isso que um programa desse tem que ser muito valorizado. Sem dúvida. Que a gente tem que persistir sempre. Porque vai tocando. Um coração que se toca, uma mente. Ah, rapaz, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Se engaja numa causa dessa, faz a diferença. Tá, o Brasil. Pode salvar quantas vidas? Uma pessoa engajada. Estados Unidos revertendo a lei, outros países vão reverter. Exato. E o Brasil se manteve firme. Agora, como é que é o preço da eterna vigilância? Como é que é a liberdade? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, isso é muito importante. Sabe o que é que eu... Só para complementar a questão da maioria silenciosa, eu ainda sinto isso muito forte, até agora com relação ao PL 1904, que quando a gente se manifesta, né, mas a OAB diz que é inconstitucional, na mídia diz que a lei é inconstitucional. Peraí, a gente não está falando disso. A gente está... Mas não é a maioria.
E aí, quando vem alguém que fala que quantidade de colegas advogados, de pessoas da justiça, que após alguém se manifestar, vem e diz, eu também sou a favor. Então precisa de... Vai no privado às vezes, vai né? no privado. Mas está quebrando. Se você pegar uma já matéria... foi mais. Já foi. Eu vou te dizer, como ativista dessa causa, né, que para mim foi a primeira causa que eu abracei lá atrás. Nunca sonhava ser político. E já estava na marcha com o Marcel. Isso me toca, não sei te explicar, mas isso me toca na alma, a questão dessa causa. Porque a voz deles somos nós. Sim. Independente se você é parlamentar ou não, a voz deles somos nós. E deveria tocar na alma qualquer ser humano. E deveria. E está tocando. Mas deixa eu te dizer, eu lembro que quando tinha uma matéria num grande veículo de comunicação, imagine um jornal grande do Brasil. Sim. Eu, como ativista, entrava para ver os comentários. Entrava? Mabel, eu entrava na época e ficava, assim, arrasado quando eu via, numa matéria sobre a legalização desse tema, quando eu via 90%, era essa a proporção. Isso agora, há pouco tempo atrás, há 10 anos atrás. Era 90% a favor do que o veículo estava dizendo, daquela lavagem cerebral, da cultura woke. Certo. E 10% de gatos pingados sendo massacrados. Hoje não. Hoje está equilibrado. Hoje está. Hoje, naqueles mesmos veículos, está pelo menos meio a meio. Isso já é um avanço. As pessoas parecem que saíram do armário, né? Assim, no aspecto de, poxa, não, eu acredito nisso e colocam a cara. Sim. E isso está revertendo. Verdade. Porque a verdade, ela toca, né? E graças também a micro-influenciadores, né, que utilizam as redes sociais para dar voz a essa causa. Antigamente era só a grande mídia que tinha lá a concessão do canal de televisão, tá aí? E aí formava... Por isso que querem calar a gente. Por isso que querem controlar as redes sociais. É exatamente por isso. É um ecossistema, né, Eduardo? Todo mundo tem mais voz, né? E esse monte de vozinha junta. Todos juntos falando, né? Mas vamos tentar entrar aqui no funil do imbróglio todo dos últimos meses, né? Aí, Mabel, você que é jurista e advogada, a partir da resolução 2378 de 2024, né, do CFM, do Conselho Federal de Medicina, que colocou lá, de forma expressa, né, e com argumentos científicos, né, uma posição contrária à sistolia fetal. Né? Proibida em animais. Exatamente. Né? Proibido pelo Conselho de Medicina Veterinária. Isso. E aí a visão do jurista. Uma norma como essa, que é uma resolução de um Conselho Federal de Medicina, mas que se trata de uma categoria profissional que é especializada no assunto e está lidando com o direito máximo, que é o direito à vida. Ou seja, o direito vai esbarrar numa questão formal. A celeuma vem daí. Pois é. Né? Porque na pirâmide, uma resolução como é que vai comparada pesar com dispositivos legais acaba fazendo o que faz mesmo, que é indo, no final das contas, para o STF. E a gente já vem para essa grande questão, a luta ultimamente aí, que é do ativismo judicial do STF em relação a diversas matérias. Porque vai para lá o quê? Com choque de normas constitucionais a serem definidas, qual princípio deve prevalecer. E aí, natural que o Conselho Federal de Medicina vá primar pelo princípio absoluto do direito à vida. E não do direito aos outros, que aí ninguém vai defender estupro, ninguém vai defender estuprador, ninguém vai defender que a penalidade do estupro é maior ou menor. Não é isso, a questão não é essa. A desvirtualização aí da coisa vem de uma maneira tão forte que vem dizendo que quem está a favor do PL 1904 está a favor do estuprador. Exatamente, e contra a mulher. Olha que... É falacioso, né, o argumento. Que argumento falacioso. Para inverter o jogo com base na falácia. A gente ouviu o presidente do CFM lá nessa sessão de 7 horas. Nessa mesmo. Ouvimos o doutor Rafael, que foi o relator da matéria e que era o secretário de assistência básica de saúde no governo anterior. Foi espetacular. E a gente precisa entender, em 2012, olha só, em 2012,
o Conselho Federal de Medicina Veterinária, como a Mabel falou, proibiu, considerou inadmissível se fazer assistolia fetal em animais. Isso já Eutanásia bem de lá animais. atrás, né? Lá 2012. 12 já, né? Olha só, É. olha só. E eu não sei se vocês têm pet, eu tenho. Eu tenho. É um também. amor puro ali, a gente tem um bom carinho. É. Se é proibido em animais irracionais, né? Animais, por que acontecia? A primeira pergunta é, por que estava acontecendo ainda em bebês viáveis ali? E o Conselho Federal de Medicina toma essa posição corajosa. Eles representam 600 mil médicos. Não é pouca gente, não. E por ampla maioria, tá? Por ampla maioria, toma a decisão. Poxa, isso é uma atribuição do Conselho Federal de Medicina. Não Sim. tem o juramento de Hipócrates? Sim. Então quer defender a vida até o último. É. E aí eles tomam essa decisão e um ministro, que não tem o voto nem meu, nem seu, nem de ninguém, provocado por um partido pequeno, né, que é o PSOL, tá? Vai lá sem ouvir o Conselho Federal de Medicina. Olha só, o juiz, sem ouvir o lado que teve a decisão técnica, embasada, científica. E ele é uma decisão monocrática. Dentro das suas prerrogativas, porque é ele que normatiza um procedimento médico. Ele vai tomar a decisão de suspender. Aí começa a loucura no país, né? Porque liberou geral. Isso. E isso deixou muita gente indignada. Que aí veio essa reação que é um projeto que o projeto 1904, o deputado Sóstenes Cavalcante, lá do Rio de Janeiro. Eduardo, quer mais café? Eu quero esse café. Esse café é bom. É bom demais, né? Matheus, por gentileza aqui, o cheirinho bom. E aí... Mabel quer também? Quero demais. Sim, desculpa. A gente pega e tem o deputado Sóstenes pega esse projeto e agiliza. Ele que é da mesa do Arthur Lira. Ele faz parte da mesa diretora. Certo. Agiliza e começa essa celeuma toda. Né? Os veículos todos se uniram, o establishment, né? O sistema todo se uniu. Começou a desvirtuar o que estava lá. O Mabel conhece de cós salteado. Não chegou ainda no Senado, mas nós já tivemos a oportunidade de ver. Eles conseguem, na pressão, dar uma suspendida, porque ia ser votado, já era para ter sido votado. Sim. Né? O relator, de uma forma, um cara muito do bem, né? Depois, se você quiser conversar com ele, o deputado Sóstenes, me dou muito bem com ele. Já esteve em Fortaleza várias vezes. Foi? Sim. Meu amigo pessoal. E ele, inclusive, deu uma declaração recente, muito obrigado, que vai colocar mais a responsabilidade em cima do médico, em vez da mulher, né? No caso do estupro. Certo. Né? E eu acho que está coberto de razão, uma ponderação importante. Sim. Né? Mas o projeto ali, o objetivo do projeto é defender a vida, defender bebês. Sim. Né? E eu vejo que essa discussão, independente de ter sido votado ou não ainda, ela foi muito importante. Porque ela gerou um debate na sociedade, viu, Mabel? Com o vídeo que você fez, que foi um vídeo que repercutiu muito aqui no estado do Ceará, né? E até em outros estados. Muitas outras pessoas, como você fala, influencers, pessoas, inclusive micro, exatamente, que geraram esse debate, que esse assunto não estava no radar. Isso. Parlamentares, como você tem o Nicolas Ferreira da vida, que é um cara que os jovens estão olhando com muita atenção, fala com a massa, vários outros. Então, isso gerou um sentimento. Até o próprio evento no Senado Federal descartaram às 7 horas, mas está lá, para quem quiser assistir, às 7 horas. E só falaram mas a encenação eu fiz questão de botar. Não sei se você viu. Eu botei a encenação completa, a apresentação artística completa. Né? E isso tudo faz com que desperte consciências. Sem dúvida alguma. Entendeu? Então, o projeto precisa de aperfeiçoamento? Sim. Precisa de aperfeiçoamento. Sim. Agora, o que não pode é essa decisão monocrática estar prevalecendo. Enquanto nós estamos conversando aqui, hoje em dia o ministro Moraes está mandando os médicos, aí obrigando os hospitais, entendeu? Matar. Perguntando se está sendo feito ou não o aborto após 22 semanas. Só falta dizer, quero saber quem é que não está matando. Quem é que não está? E cadê a objeção de consciência dos médicos que não querem fazer isso? Que fizeram o juramento de Hipócrates. Então, esse país está vivendo abuso por cima de abuso. Né?
Tanto é que nós fomos denunciar a ditadura do judiciário que nós temos hoje, para mim é muito claro. É um ativismo. Por omissão do Senado, e o Senado é responsável, eu faço meia-culpa, eu faço parte do Senado, embora que a gente não concorde com isso, tenha denunciado isso, mas eu faço parte. Sim. E a minha casa está desmoralizada perante a população, né? Em 200 anos, olha só, 200 anos de Senado fez esse ano, o Senado se dobra perante o Supremo, aceita que o Supremo mande e desmande, que os ministros abusem e façam o que querem pelo país, por nós, que somos legisladores. Rui Barbosa está enlouquecido. Não são juízes eleitos, que é o nosso patrono do Senado. A própria frase essa semana do ministro Fux diz: nós não somos juízes eleitos. Até o presidente Lula concordou com ele. Até o presidente Lula. Então nós tivemos que tomar uma atitude que é constrangedora, que é ir para outros países. Eu já fui na Argentina, sem gastar um centavo de dinheiro público, tá? Deixando claro. Porque às vezes vem as fake news, não. Esse parlamentar aqui do Ceará já foi devolver mais de 10 milhões de reais de verba de gabinete, de mordomia, porque nós estamos lá para servir, não para sermos servidos. E eu fui do próprio bolso para a Argentina, sempre pegando momentos sem deixar de trabalhar. Eu nunca faltei a uma sessão do Senado. Sim, Eduardo desde o início. Já foi eleito o melhor senador. Pelo ranking dos políticos. Melhor parlamentar. Melhor parlamentar, dos 513 mais 81. Isso é. E é cearense. É com coisa muito nossa. orgulho. É prata nossa. Eu levo a sério essa missão que o povo cearense... Eu tenho meus defeitos, eu sei disso. Todos temos. Nós temos e eu sei das minhas limitações e imperfeições. Aprendo todo dia. Aprendo todo dia, muito com todo mundo, com todas as pessoas, inclusive de correntes diferentes. Faz parte do aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. Estamos aqui para aprender a perdoar, a amar, né, a ajudar as pessoas. Ajuda a trabalhar a nossa soberba, né? E aí, mas o que é que acontece? Fui denunciar. Argentina, Lisboa, lá em Portugal, Buenos Aires, Lisboa, Nova York, na sede do Brasil da ONU, né, no escritório do Brasil na ONU, e fomos ao Congresso americano e à OEA em Washington. E aí está acontecendo uma esperança grande reacendendo, que o Chris Smith, que é um deputado católico, que eu conheço antes de sonhar ser político, né? O deputado Chris Smith, porque ele é um dos mais longevos dos Estados Unidos e já esteve no Brasil naquela época que iam legalizar o aborto. Ele fez palestra aqui no Brasil, ele veio ajudar o Brasil, olha só. E agora está vindo de novo. Maravilha. Inclusive eu aprovei requerimento para ele voltar aqui. Que já pensou ele e o Alexandre de Moraes na mesma mesa? Já pensou? O convite foi aprovado do Senado, para os dois. Joia. Para que a gente possa ver as entranhas do que está acontecendo. Sim. E o mundo já começa a pensar, e eu fico triste com isso. Perseguição sanções aos médicos, né, Eduardo? Não, é perseguição a jornalistas, a médicos, a parlamentares. Parlamentares tiveram conta de rede social bloqueada até agora, semanas atrás. Invadir o Congresso não é com mala de dinheiro para atrás de corrupção, não. Hoje em dia eles perderam o pudor de viajar em avião, essa turma. Porque eles voltaram à cena do crime. É verdade. Então, perder o pudor de ir para restaurante, isso é muito grave. Muito grave. Para os nossos filhos, para os nossos netos, o exemplo. Mas a minha avó sempre dizia, né, e a gente tem que lembrar da sabedoria sempre deles. Ou a gente aprende por amor, ou aprende pela dor. E nós estamos sofrendo, vendo aí um governo perdulário, irresponsável, que atenta contra valores da vida, da família, que são princípios dos brasileiros, premissas nossas. E a gente vai se levantar, eu acho que de forma ordeira, pacífica, respeitosa, como tem que ser. Nós vamos dar resposta nas urnas e começa essa eleição municipal. E eles vão começando fazendo isso, né, Eduardo, em todos os âmbitos, em todas as searas. Se a gente puxar um pouquinho para o direito de família, o brasileiro, a sociedade, elege como princípio maior do nosso Estado democrático a monogamia. Sim. Né? Não tem problema você não ter dado certo no relacionamento, você se divorciar, casar de novo, quantas vezes você quiser. Sim. Agora, querer enfiar a goela abaixo na legislação brasileira as relações poliafetivas, como a gente chama, atribuindo direitos a amantes, direitos a relações paralelas. Trissal. O brasileiro, a sociedade não
quer e não admite. Mas esses poucos vão forçando as entidades. Quantas e quantas vezes ingressam aí judicialmente como amigo da corte, como amigo escuro, e conseguem derrubar, e eles vão nos órgãos notariais e vão tentando sempre empurrar isso como vontade do povo, que não é. E aí nós tivemos aqui um caso há pouco tempo, voltando para a questão médica, onde o hospital aqui em Fortaleza se recusou a fazer procedimentos de DIU, colocar DIU. Sim. Você lembra disso? Tem pouco tempo? Lembro. E um monte de ação judicial aí contra o hospital. É um hospital religioso, um hospital de ordem, que disse, eu só não quero fazer aqui. Quem quiser colocar dispositivo intrauterino DIU em qualquer hospital, em qualquer clínica, ok. Mas no meu hospital, que é religioso, é a liberdade. Eu não quero. É a liberdade. Mas não, essa turma quer Entendeu? enfiar a Mas goela quer abaixo. Forçar a fazer. E depois que é o que o ministro fez. Que tipo de ditadura, né? Mas enfim, queremos também agradecer o nosso parceiro Home Center. Desculpa, Normatel Home Center. Esqueci de dizer o Normatel primeiro. Mas se você quer construir ou reformar, a Normatel é o seu lugar. Com atendimento maravilhoso, ágil, pelo WhatsApp. Você clica aqui, pega o QR Code aqui na tela e você pode fazer a sua cotação de preço pelo WhatsApp e também o seu pedido. Tá bom? Normatel, várias lojas em Fortaleza, na região metropolitana, para melhor lhe atender. Tá bom? Normatel, aquele abraço. Por conta de apoios como este, é que esse programa, esse podcast pode ir ao ar, tá bom? Então, já deixa o seu like aí, compartilha com muita gente esse episódio fundamental para a conscientização acerca desse tema tão relevante que é a defesa da vida, tá bom? Se vocês me permitem, eu queria explorar um pouquinho aqui o texto propriamente do projeto, né? Artigo que quer modificar o Código Penal, artigo 124, o caput é provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. Aí vem o parágrafo 1º, né? Quando houver viabilidade fetal presumida em gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio. Então, equipara, né, senador? Aqui no caso, esse atentado, né, contra o direito máximo de uma pessoa humana ao homicídio, né? Na sua visão, a polêmica maior está em torno de quê? Seria a questão da menina, que muitos dizem por conta da questão do estupro? Onde é que você acha que está pegando mais? Olha, a gente precisa entender o seguinte: uma legislação ela tem que ser feita da regra para a exceção e não da exceção para a regra, né? Então, qual é o caso que eles pegaram? A exceção, né, de crianças que foram estupradas, e é um crime absurdo, horrendo, é algo assim, é hediondo já, sim, né? Sim. E que merece a punição de quem praticou. Exato. E eu tenho um projeto para aumentar a pena para estuprador. Eu votei a favor, por exemplo, e muitos colegas, mas a turma que está na base desse governo não, para castração química, inclusive, né? Para que o tratamento hormonal, né, de reincidentes em crimes, em predadores sexuais. Como aí não pode, né? Aí não pode. Aí eles votam contra. A turma do direitos humanos. Aí vem a turma do direitos humanos. Pronto. É a hipocrisia. É a máscara caindo. Mas os argumentos a favor do que eles dizem são muito fáceis da gente derrubar. Como que pode? Muito. Dizer, por exemplo, eu vou dizendo aqui e você vai fazendo. Mas não sente dor. Sente. Já está demonstrado cientificamente que a criança, principalmente desse tamanho já, são 5 meses. A gente fala em 22 semanas, o pessoal morre. 5 meses. Mais da metade da gestação. Opa, agora já começa. Eu agora vou, a partir de agora, falar 5 meses, porque a gente acaba entrando no jogo da gama que fica batendo em 22. 5 meses. 5 meses. Pronto. O procedimento qual é? Só para você entender. Não sente dor, hein? Não sente dor. O procedimento qual é? Argumento. Não, se eles mostraram um vídeo lá, que até a TV Senado se recusou. E eu falei isso, é um absurdo que a TV Senado... Eu estou aqui presidindo a sessão, ainda usou o ECA.
Ah, foi? Foi, eu não Caraca. podemos mostrar porque é o direito da criança. Agora é criança. Fala sério, mano. Agora é criança. Não, é um negócio engraçado. Contradição. E aí eles mostraram um bebê menor do que esse aqui. Menor, esse aqui são 11 semanas. Sim. 11 semanas, vamos traduzir para mês. Dá conta? Quase 4. Quase. É. 3. Não. 11 semanas? 3. 3 meses. 2,5 para 3. É, exatamente. Então você pega aqui. É mesmo, não são nem 3 meses. Ele mostrou um procedimento, né? Que é uma câmera. Chegando aqui, sabe o que o bebê fazia? Tem essa imagem. O bebê fazia assim, ó. Meu Deus. Entendeu? Como se a luz, e realmente a luz incomoda, então incomoda a luz. A luz. Tem um vídeo chamado Grito Silencioso, do Dr. Bernard Natterson. Esse é o grande pai pró-vida que nós temos, da causa pró-vida. Bernard Natterson. Ele foi o maior abortista História dos Estados fantástica, Unidos. Né, desse. Fez mais de 15 mil abortos, se eu não me engano, esse é o número, Caraca. como médico. E num dos procedimentos que ele estava mostrando para os alunos dele, esse vídeo está na internet, é uma qualidade muito ruim, mas está lá. Tem várias postagens. E ele fazendo a experiência, né, mostrando para os alunos dele, ó, como é que faz um aborto e tal. Teve uma hora que ele solta o equipamento, que um outro método sem ser a sistolia é você corta o braço, você corta a só perninha, isso, corta outra perninha, a cabeça não passa pelo tubo, tem que pegar um equipamento, esmaga a cabeça para passar pelo tubo. É o esquartejamento. É o esquartejamento. Exatamente, Aí ele estava fazendo isso Retalha, e o bebê fazia isso, Mabel, ó. Se desviando. O bebê se desviando daquele instrumento cortante. Minha nossa. E ele para de fazer, ele para ali, ele solta. E ele é tocado de compaixão. Ali foi a conversão dele. Ali foi o Espírito Santo ali, viu? Foi. Esse homem, né? E aí esse homem começou a rodar o mundo, fazendo palestras pró-vida, dizendo que aquilo... E ele partiu para ação. Ele podia ter ficado no remorso. E ele foi um dos maiores... Porque esse homem já salvou de vida. Porque é o seguinte, para quem está nos assistindo agora, que possa ter feito um aborto, é muito importante isso. Mulheres, você não sabia dessa informação. Certo? Muitas pessoas fazem na ignorância, né? E é uma passagem, né? Assim, acho que é Pedro, né? Falando. O amor cobre uma multidão de pecados. Sim. A Elba Ramalho, por exemplo, fez em 73 o aborto, se culpou, entrou em droga e tudo, pensou até em tirar a própria vida. Ela fala isso. Mas ela se perdoou, pediu perdão a Deus, e o nosso Deus é misericordioso. Se reconciliou. E hoje, sabe o que ela faz? Pouca gente sabe. Ela fica de madrugada falando com mães que estão com a gravidez não planejada, que pensam em ajudando, conseguindo doação de coisa. Enxoval. Ela ajuda do bolso muitas vezes. Sim. Entendeu? E ela faz esse trabalho provido. Então ela não parou, ela foi reparar. E a mesma coisa o Dr. Bernard. Ele fez isso, já faleceu. E esse vídeo dele. O que é a sistolia? A sistolia é o bebê de 5 meses, vamos lembrar aqui, 5 meses. Que você, com a injeção de cloreto de potássio, repito o que a Mabel falou no começo aqui, proibido pelo Conselho Federal de Medicina para animais. Veterinário. Nossos pets, que também não merecem isso. Que tem que perguntar para esse pessoal se eles tinham coragem de fazer isso com o pet deles. Opa, né? E aí começa, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Boa inversão. Aí você tenta achar o coração. Que o doutor Rafael, o médico, disse lá, ó, o procedimento às vezes demora horas. Porque não encontra. Porque não encontra o lugar certo. Porque 5 meses. Aí fica judiando. Aí fica judiando. Pá, fazer. Então é uma crueldade, é uma desumanidade, é uma tortura que o Conselho Federal de Medicina parou. Então o PL vem um pouco corrigir isso, né? A partir do momento que tem 22 semanas, 5 meses, eu vou falar até pro sócio, fala 5 meses agora. Bota lá por escrito, já que vai mudar o projeto, bota lá por escrito. Que a partir dali é homicídio. E é o quê? Aí vem a pergunta que a gente fez aqui antes de começar a gravar. É o quê? É homicídio? É o quê? É infanticídio? Sim. Porque já é uma criança. Daqui a pouco vai ser genocídio, porque quer exterminar toda a categoria dos bebês. Né? Porque a ciência, Neto, ela avançou tanto que essa criança já pode nascer com viabilidade. Quantos vídeos você já viu? Há muitos criançazinha de 5 meses. Que um parto prematuro, por algum motivo, um problema. E tá lá, tá hoje dando alegria para as mães. Então, esse é o princípio da causa. A Madre Teresa de Calcutá, que eu gosto sempre de falar.
ela tem uma frase que diz o seguinte: o aborto é o grande empecilho hoje da paz no mundo. Porque o aborto é uma guerra contra as crianças. E ela recebendo o prêmio Nobel, naquela, lembra lá, com os princesa, com os presidentes de país, ela disse isso. Se uma sociedade permite que uma mãe mate seu próprio filho no ventre, e aí vem com a ajuda do médico, que é mais grave ainda, como é que uma sociedade vai não tolerar que as pessoas se matem umas às outras nas ruas? Não tem coerência nisso? Tem, total. Isso é o princípio da violência. Total. Então, eu acredito e convido a você a fazer parte desse time, né, que é um time de pessoas com consciência sobre esse assunto. Não tem nada de... Ninguém falou aqui de religião. Não, né? É não. ciência, É estatística além, social. São duas vidas, né, que a gente precisa avançar e esclarecer a sociedade para que a gente tenha um mínimo de justiça aqui. É que o nosso país, Eduardo, precisa avançar nesse argumento de que quando uma coisa não funciona a contento, a solução é uma que não é a solução. Né? Tudo é assim. A questão da droga, da maconha. Ai, por que o STF decide? Porque o parlamento não decide. Faça o parlamento decidir. E o parlamento já decidiu 3 vezes. Se disseram isso, se eles estão dizendo isso, é dizem. fake news. O parlamento já decidiu sobre essa questão de droga, já que a gente está mexendo em tema espinhoso aqui. Tem outro também que eu queria alertar vocês. Bingo e cassino. Bingo e cassino. Estão querendo trazer a tragédia para o... Aí é o golpe de misericórdia. Né? É a questão de droga, que o STF fez de novo, o ativismo político partidário. Claríssimo, cristalino. Nós já fizemos 2 vezes. Nós já fizemos em 2006. Votamos uma lei que o Lula sancionou, na época, tolerância zero às drogas. Imagine, o salário de 81 senadores, 513 deputados federais. Você vai, vota, debate, é exaustão, vota. O presidente sanciona, nas 2 casas. E agora, no governo Bolsonaro, a mesma coisa. O governo, a Câmara debateu, o Senado debateu, votaram, aprovaram, por ampla maioria, o presidente Bolsonaro sanciona. E vem o STF dizer, depois de tudo isso, 2 leis, que não valeu, e fazer um julgamento desse da maneira como fez, 40 gramas. Fortalecendo o crime organizado. Mas sabe o que vieram me dizer, Eduardo? Mas difícil. É porque tem que ser assim, porque o juiz, quando vai dizer que aquela pessoa que foi presa com porte de maconha, vai prender mais o negro e o pobre do que o outro. Acontece. Ok. Isso acontece? Acontece. Aí é liberando que você corrigir esse problema? Invertendo aí as coisas. Né? Então tudo é assim. Aí na questão a aplicação da lei aí, da mesma coisa. Não é porque o crime de estupro que se prenda o estuprador, que se puna o estuprador. Não é questão de saúde pública, que se pega essa mulher. Nós temos uma carência, uma fila interminável de casais que querem adotar. Isso, a questão da adoção no Brasil são campanhas que a gente quer fazer, o Cadastro Nacional de Adoção. É tanta procura que a gente ainda hoje se depara com a adoção à brasileira, que é uma prática vedada, inclusive é crime. Por quê? Porque a adoção é um procedimento burocrático. A gente precisa fazer uma campanha de desburocratização do processo de adoção. Precisa ser feito com responsabilidade, claro para impedir outros problemas, comércio e tudo. Mas existe uma infinidade de pessoas interessadas que querem, que sonham em adotar. Pronto. Você abordou nessa perspectiva, Mabel. Aí eu queria também colocar, a gente aprofundar um pouco essa questão quando a gravidez resulta de estupro e especialmente quando é uma criança, né? Um adolescente, como a gente já viu casos recentes aí que tiveram grande repercussão nacional, né? E que agora é um dos argumentos que faz com que os que são contra o PL e contra a criminalização, né, dessa tragédia, que vem com muita força, né? É porque é uma criança e essa criança não vai ter condições. É uma violência às meninas. Violência às meninas, ela vai ser presa. É bom a gente elucidar também isso, né? É bom elucidar. Primeiro é o seguinte, tem 3 excludentes. Pronto. Né?
excludente, aqui nossos advogados sabem, excludente de licitude. Isso, excludente exatamente. de Então, licitude. o aborto continua sendo crime. É crime. Isso. Mas ele não tem Ele não é punível. Não é punível quando é esses 3 casos. Risco de vida da mãe, estupro e bebês anencéfalos. Isso aqui já foi uma invenção do STF, Já. ativista. Já foi Isso aqui um não era para ativismo. acontecer. Porque eu conheço e fiz um documentário uma vez, está disponível gratuitamente no YouTube, que é de uma criança que nasceu em São Paulo, filha de uma jornalista e de um empreendedor, a Joana Crochato. E essa criança, ela nasceu com anencefalia. O nome dela era Vitória. E ela, os médicos diziam, vai viver 10 minutos, se viver, tira logo uma pressão geral. E ela manteve, por princípios. Católica. Ela manteve. Essa criança uniu a família toda, viveu 3 anos, ia no Parque Ibirapuera, não gostava de beterraba, gostava de laranja, o telefone tocava, ela se assustava. Um amor de criança. Nós levamos ela para o Supremo. Olha as coisas que a vida... Deus é maravilhoso. Deus bom. Ela foi para o Supremo. É criança, no colo do pai. Anencefalia. E os ministros olhavam para todos os lados e não olhavam para ela. Lá ela ria. Mas, ela rapaz... Entendeu? Ali foi um momento muito trágico. A vergonha de encarar ali. 2011. Né? Foi por 1 voto a diferença. 1 ou 2 votos. Interessante esse caso. Você que gosta de pesquisar. Então, esses 3 casos estão lá. É o chamado aborto legal, né? Aborto, que chama, né? Aborto legal que eles usam. Né? Na verdade, essa palavra é um aborto que não tem pena, porque tem essas 3 excludentes. Agora, uma criança que foi esse vilipêndio, uma brutalidade, que é o estupro. Essa criança foi violentada e muitas vezes, olha só, que aí a gente tem que mostrar a máscara desse governo. Esse governo cancelou uma portaria do governo anterior. O governo Lula cancelou uma portaria do governo Bolsonaro. E a gente tem que entregar os nomes aqui. Que fazia com que a mulher estuprada, qualquer idade, que ela faça pelo menos um boletim de ocorrência. O direito ao estupro, o direito ao aborto está lá. Tá lá, não vai ter pena. Ela pode fazer. Mas precisa desse boletim de ocorrência, concorda? Sim. Por quê? Deixou de ser obrigatória a comunicação, não foi isso? A comunicação não tem mais. É. Sabe o que é que na prática está acontecendo? Você Isso! Você chega com 9 meses, com 8 meses, com coisa. Não, foi um estupro que eu tive lá atrás. E muitas vezes é o marido. Isso. Olha que loucura. Geralmente olha como ela banalizou no a próprio coisa. seio familiar, Porque um padrasto, 70% uma pessoa... são do seio. Sim. Né? E dessas crianças. E aí você vai trazer a criança para onde? Essa que foi violentada? Para o próprio abusador de novo. Porque se não tem um boletim de ocorrência, não tem como fazer. Mapear aquilo ali. Ela vai ser trazida de volta E para a a gente vê tortura. na prática casos de reincidência. Aí reincide, aborto. É. Cara, cadê a humanidade com essa criança? Tem que ter o boletim de ocorrência para se punir o estuprador. Exatamente. Para se punir. Mas o governo tirou isso. Passa ou não passa a mão na cabeça de criminoso? Sem dúvida. Né? Então, essa portaria é um dos motivos também. Tem projetos lá, inclusive nossos, para retomar isso. Mas o sistema não deixa. Né? Então, assim, o direito está lá. Essa criança, na hora que foi violentada, a família pode ir fazer o aborto. Não está tirando esse direito. Agora, a partir do momento que chega nos 6 meses, não, 5 meses, que é lá as 22 semanas, 5 meses, já está todo formadinho. Isso. Com viabilidade. Então, para que tirar essa criança? Como a Mabel falou, coloca para adoção. Não quer. E tem uma estatística, 92% dos casos, quando a mulher resolve, não, vou ter a criança, não vou, por questão de princípio e tal, eu vou doar. Vou colocar para entrega legal. Ela desiste. Por quê? Porque criou vínculo. E muitas vezes, você já deve ter visto relatos, essas crianças são a razão de vida daquela mulher que queria lá no começo. Exato. Então, entrega para adoção. Quanto é a fila? 14 mil, É mais um número absurdo. absurdo. Ainda mais recém-nascido, quer e é que quer mesmo. Entendeu? Então, para que essa sanha de matar? Para que essa sanha de abortar? E a gente às vezes até vê, né, dentro de uma mesma família que tem vários filhos biológicos e que tem um que é adotivo. Quantas e quantas vezes eu já me deparei, aquele filho adotivo é o melhor filho. Tem muitos casos. É o que mais dá assistência aos pais na velhice. É o melhor filho. É verdade. Acontece Parece muito. Que tem na alma a gratidão por ter vindo à vida, né? A gratidão de ter sido salvo. E foi.
E foi pelo amor, né? Pelo amor. E o argumento, Eduarda, primeiro de não sentir dor. E depois o argumento, não tem consciência. A ciência também mostra isso, né? Quer dizer, o que a gente está vivendo, essa inversão de valores da sociedade, são argumentos que não se sustentam, né? Da consciência. Para algumas coisas tem, para outras não. Né? Então, eu vejo... O idoso com Alzheimer, que também não tem consciência. Pronto, e aí? Vai fazer a eutanásia? Vai matar? Tá dando né? Exatamente. Quem está inconsciente na UTI. E é outra pauta que vai vir, viu? Essa turma, dessa cultura do utilitarismo, o ser humano. Exato. Descartável, né? Não está produzindo, aí tá, entendeu? Aí vem. Tudo. Essa eutanásia é outro que está na fila. Né? Eu quero voltar aqui à questão de bingo e cassino, que é uma tragédia, é o guarda-chuva de tudo de ruim. Eduardo, vamos só ver se a gente tenta fechar aqui essa questão da defesa da vida. Como é que está, nesse momento, o trâmite? Foi aprovado o requerimento de urgência? Foi aprovado o requerimento de urgência. Todo esse... Né, causou esse alvoroço todo. Todo esse alvoroço. E o que é que acontece? O presidente Arthur Lira montou uma comissão especial para analisar isso. A partir de agora já está sendo feito. E nessa comissão eles vão debater a exaustão. O autor do projeto, o deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, já disse que vai melhorar, tirar o peso da mulher, da criminalização da mulher, acho que ele está correto nisso, e colocar inclusive mais para o médico que fez o juramento. E no caso de estupro, tem um apresentador de podcast também, é o Anima podcast lá do Rio de Janeiro, muito bom, excelente, que ele defende a seguinte tese, ele é advogado, ele diz que o estuprador, se o filho gerado a partir do crime do estupro, se ele for vítima, né, do crime e morrer, o estuprador deve responder pelo homicídio também. Interessante. Eu acho interessante. Porque você também joga pro cara que cometeu o crime. Sim, quando a gente Mais do que o crime de estupro, ele iria responder também pelo homicídio. Isso aí tem uma lógica. Agora, a Mabel, que sabe disso, ela participou de alguns debates recentes sobre esses temas. Quando eu e você, falamos disso, já vem um certo preconceito. Pô, homem falar de aborto é como se uma coisa... Eles estão querendo colocar que a gente não pode... E o direito à paternidade? É o lugar de fala. É o lugar de fala. Eu já vejo senadores, você sabia? Tem senador que diz lá, não, o que tem que resolver isso é a mulher, né? O homem. Que é isso, gente? Tem a responsabilidade. Muitas vezes são os homens que exigem que as mulheres façam aborto. Eu vou te abandonar se você não fizer. Então, nós temos uma responsabilidade grande. Diz que vai pagar, né? Vamos lá, eu pago, leva, pega. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acredito que o autor é o Sóstenes. Acredito que uma mulher seria interessante, relatora, né? E tem muitas mulheres com muita sensibilidade nesse tema. Acredito que é bom até para o equilíbrio. Dá um equilíbrio. Que seja uma relatora, acho que vai ser esse. O posicionamento da CNBB foi fantástico. Também tem defesa do PL. E é firme nisso. Né? Estão firmes nessas questões. Inclusive também sobre droga e jogo. Né? A CNBB tem sido atuante, tem que tirar o chapéu. Mas eu acredito que nós vamos ter outros capítulos. O primeiro capítulo foi do choque de tudo isso. Né? Eles foram muito rápidos na articulação, ONGs, muito dinheiro envolvido, e foram lá para vender uma coisa equivocada, mas vai acerenando, as pessoas vão vendo o que é uma cistolia, vão tendo ideia. Ou seja, não foi uma derrota. Não, foi não. Foi uma vitória de trazer o assunto à tona. Jogar luz no assunto. Mas nesse falar momento... de assistolia, falar de tanta coisa, que isso estava totalmente apagado. Jogou luz. Mas na sua opinião, o que é que nós, quanto cidadãos, podemos fazer para estar dentro dessa discussão, para pressionar os parlamentares? Cobrar os nossos deputados. De que forma? Prática? De forma prática. Marcando reunião com eles. Nos gabinetes? Nos gabinetes aqui, nos estados. Eles têm gabinete aqui, todos têm. Aí como é que faz? Manda e-mail, liga? E-mail recebe, mas não abre muito. Quem abre é assessoria. Agora, rede social ele abre. Tá, marca lá. Se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar. Então, você pode ter certeza que todo senador e deputado, agora a bola está na Câmara dos Deputados, nós do Senado estamos correndo com um projeto similar,
nós no Senado, mas eu acho que a pressão tem que ser para votar isso logo lá, na Câmara dos Deputados, né, com o debate necessário, mas que seja votado. Porque enquanto a gente está conversando aqui, está acontecendo esse método cruel. E isso a gente não pode permitir. O aborto está legalizado no Brasil. Na prática, se você chega com 9 meses e diz, não, fui estuprado e pode... Pronto, acabou-se. Então, na hora da... É isso que está acontecendo no Brasil, com essa decisão da sistolia, que pelo menos segurava até ali há 5 meses. Não está mais essa grande confusão nas últimas semanas do ministro Alexandre de Moraes perguntando se estão em São Paulo fazendo ou não. O que acontece? Hospitais que dizem assim, não, tudo bem, vamos fazer, mas mediante decisão judicial. Outros já não. Chega e faz. Que aí está acontecendo isso. Chega e faz. É isso Chega mesmo. E faz. A situação é grave. Nós precisamos... Não pode baixar a guarda. Eles querem que esse assunto passe e que fique do jeito que está. Nós temos que, todos os dias, cobrar isso. Né? E pode ter certeza que depender de mim, mas eu conto com a ajuda das pessoas, dos cearenses. Né? Eu sei que esse programa repercute fora do Ceará também. Pessoas que têm esse sentimento, essa consciência provida, que cobrem os seus representantes. Nós estamos lá, eu acho interessante, Neto, quando eu dou um voto, é instantâneo. As pessoas, mas por que foi assim, não foi assado? Eu acho bacana isso. Sim. Isso é a virada que o brasileiro está gostando de política. Nós estamos em pleno Copa América. Exato. Hoje tem jogo, tem jogo, está tendo jogo. Tem jogo. E ninguém sabe 5 nomes de jogador da seleção brasileira. Não está nem aí para esse clima de Copa América. Mas sabe 5 nomes de ministro supremo. Sabe bem direitinho. Então, essa inversão que vai fazer a grande mudança. Se Deus quiser. Você deve estar sentindo falta aqui do meu amigo Pedro Veras, né? Hoje não está conosco, né? Por motivos pessoais, né? Sempre aqui na bancada apresentando com a gente, né, Mabel? Nosso amigo Pedro. Mas por motivos superiores aí não pôde estar conosco. Também queremos agradecer o outro parceiro aqui do Atos Podcast, a imobiliária Mota da Costa, onde o nosso estúdio está instalado. Tá? Então, se você quer colocar o seu imóvel para locação, se você quer alugar um imóvel, adquirir, você quer vender e fazer o seu investimento imobiliário, aqui na Mota da Costa é o seu lugar com segurança jurídica e todo o know-how do Dr. Rodrigo Costa. Então não perca tempo, entre em contato e faça um grande negócio aqui com a Mota da Costa, tá bom? Eduardo, fechando então aqui essa temática aqui, né, que é a mais importante, você é pré-candidato à prefeitura, não é isso? Sou. Aqui do município de Fortaleza. Isso. Nasci aqui. Você é fortalezense? Né? Sou fortalezense, estudei aqui, formei família aqui. Eu nasci e me criei. Me criei. Então, quer dizer, gerei emprego e gero ainda. Maravilha. Fui presidente do Fortaleza aqui também, que é o meu time do coração. Essa parte passa, né? Então, assim... Não, mas eu sei também da sua contribuição e que foi significativa também para a evolução do clube, né? E a minha vida é gestão. Sim. Então, eu estou vendo o que está acontecendo em Fortaleza. Né? As pessoas... É um descaso com o fortalezense. Né? E eu não podia colocar a cabeça no travesseiro, tendo a vida toda talhada, com talento, nessa parte de gestão, de colocar meu nome à disposição. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Você estava lá na sua vida e tal, empresário, bem-sucedido, parará. Tava tão bem, rapaz. Aí foi pensar em política. E quieto, né? Eu abracei causas em defesa da vida da família, né? As marchas pela vida e tudo. O que te inquietou realmente para entrar na vida pública? Eu digo assim, eu sempre tive um pouco de ojeriza nessa questão da política partidária, né? Sempre fui também muito tímido, mas tem chamado na vida da gente que a gente sabe que é espiritual, né? E para mim foi um chamado espiritual a partir de uma tragédia que aconteceu. Eu sempre ajudei muitos pelas causas, deputados e senadores. Sempre estava lá segurando cartaz, pegando chuva e falando com eles e pedindo sobre essas causas. Mas teve um momento da minha vida que eu estava morando nos Estados Unidos, os filhos do primeiro casamento, que são 3, com os filhos do segundo juntamos, e eu estava passando um ano sabático lá. E aconteceu uma tragédia na escola que os meus filhos mais velhos estudavam. Lá? Né? Lá, que foi um momento, um divisor de águas para mim. Um cara comprou a arma. Lá nos Estados Unidos você compra até em loja de vender tênis, né? Sim. Essa cultura. E aí o cara comprou no Dia dos Namorados, no Valentine's Day, dia 14 de fevereiro. Diferente daqui, que é 12 de junho. O cara entrou e metralhou lá e fuzilou e a minha filha viu tudo, né?
E nesse dia, por ser apaixonado pelo futebol, eu fui o primeiro pai a chegar, porque eu ia buscar eles mais cedo. Eu fui buscá-los mais cedo para assistir a final da Eurocopa. Olha que coisa nós estamos acontecendo lá. Foi nesse período, né? Sim, nesse período. Em que ano foi, Eduardo? 2018. No ano das eleições, fevereiro de 2018. Foi Orlando, foi? Não, foi perto de Miami, na cidade chamada Parkland. Certo. Foi uma tragédia numa escola lá, a maior escola. Morreram? 17 alunos. Meu Deus. E 2 professores. A minha filha viu tudo. Poxa. Porque foi no andar dela, o professor dela foi morto em sala de aula. Qual a idade dela? Na Ela época? tinha 16. Ela não queria ir. Era a única que imagine como é que eu ia ficar. Né? Então Deus ali poupou no livramento. Chega a dar uma... Mas ali foi o momento. Aí eu disse: eu sempre tive convite para entrar na política. Sempre. Agora, o primeiro convite que tiver, eu, por gratidão a Deus, a vida da minha filha, e sabendo que esse assunto de arma de fogo, que eu não sou contra a arma. Sim. Né? Inclusive, a minha vida é na área de segurança privada, então, grande parte dela. Só que eu também perdi muitos vigilantes por causa da arma. Os caras iam lá, passavam para pegar a arma dele, matavam. Então, o que é que eu acredito que as pessoas devam ter? Em casa, quem quiser ter, passando pelos exames e tudo, em casa e no comércio. Legítima defesa. Mas a posse, você Isso. tem em casa ou no comércio, mas o porte O porte é outra você coisa. andar armado nas ruas, aí é a volta à Idade Média, é o faroeste, e aí uma briga de trânsito, e aí você tá com a sua esposa num restaurante, aí tá um cara tá tomando vinho, você também tomando a sua cerveja, e aí começa Aí a o discussão, álcool mexe com a potencializa, outra, Perde o equilíbrio. e aí vira bang bang. É. Então, quando aconteceu aquilo, o primeiro convite que eu tive, eu disse, eu vou. E aí vim para Fortaleza. A ideia era para ser deputado federal. Sim. Quando eu vi que o jogo estava jogado, quando eu senti que ninguém... Não, Senado já está resolvido. É o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o ex-governador Cid Gomes aí, com 2 aprovações excelentes aí na época. Está resolvido. 2 vagas, está resolvido. Aí eu disse, não, peraí, cearense? Resolvido? Quer dizer que o povo do Ceará não vai ter outra alternativa? Não tem opção. Quer dizer que o Lava Jato no meio do mundo aí, vai os ganhar 2 ou enrolados. vai perder por os 2 WO, enrolados. né? Era isso, WO. E aí nós fizemos um trabalho, deixando claro o que é que a gente pensa sobre os assuntos. Rodamos, nós só tivemos estrutura para rodar 60 municípios, dos 184. Os outros de avião, de helicóptero, para cima e para baixo, a gente de carrinho e tal. Mas quando Deus bota a mão com a boa vontade do cearense, multiplicou e a gente ganhou por 11.900 votos do presidente do Senado. Maravilha. Ou seja, isso mostra que a população está acompanhando a política e sabe, está entendendo. Renovação, né? E está entendendo que tem que ser através da política. Claro. E essa tua vitória, né, Nardo, inspira tantos políticos Tantos outros. O Davi Inspira, o Davi muito. Golias. E agora para a Prefeitura de Fortaleza, a mesma coisa. Rodando pela cidade para fiscalizar o dinheiro das pessoas que a gente, por força da Constituição, né? Porque é um desvio de função, mas está lá na Constituição. Senador e deputado têm emendas parlamentares. Milhões. Então, eu faço questão de fiscalizar cada centavo, né? E faço essa distribuição, eu faço essa distribuição para 184 municípios, independente se é de PT, se é de PL. De forma equilibrada. Né? E fiscalizando. Que aí o terceiro setor, nós somos o parlamentar dos 513 e 81 senadores. Eu estou em primeiro lugar, que mais investiu, sem orçamento secreto, detalhe, sem orçamento, que eu sempre votei contra e denuncio. Mas o que está na Constituição, nós somos o primeiro que mais fortaleceu a PAI, comunidades terapêuticas, Pestalozzi, essas entidades que fazem um trabalho que muitas vezes chega onde o Estado não chega. Isso. Então, e eu vi o descaso de órgãos públicos aí, hospitais liquidados, postos de saúde, que a gente, através dessas emendas, comprou os equipamentos todos, e eu fui visitar. E lá eu encontrei as pessoas assim desesperadas, os conterrâneos, né? Assim, meses para marcar uma consulta, muitas vezes anos, até para a cirurgia. Então eu disse, olha, eu não posso botar a cabeça no travesseiro e dormir vendo o que eu estou vendo aqui, sendo a minha vida de gestão, sabendo que politicagem vai tirar o dinheiro da saúde, vai tirar o dinheiro da segurança. E eu disse, não, eu vou colocar meu nome, estou percorrendo os bairros, conciliando
o trabalho no Senado de segunda a quinta, e eu tô lá, presente todo dia. Venho para cá fazer a pré-campanha nos finais de semana e vou continuar assim até o final. Né? Mas colocando meu nome, se as pessoas, se o fortalezense quiser, através da nossa história, que a gente possa contribuir, servir na prefeitura, se assim for a vontade do povo, com as bênçãos de Deus. Sem dúvida. Minha amiga Mabel, você com esse sorriso, esse seu encanto... E aí, você que é um lorde. Vai entrar na disputa para alguma coisa? Bem, o que o fortalezense pode esperar da Mabel Portela? Nossa, uma constante luta, né, em prol do direito de família, do direito das sucessões, do direito dos mais vulneráveis, sejam mulheres, sejam homens em situação de vulnerabilidade. A gente tem uma luta muito grande também. A gente costumamos dizer que o homem, na qualidade de pai, na qualidade de marido, às vezes, quando está sendo injustiçado, é muito mais vulnerável que a mulher, porque não tem quem fale por ele. Então, continuamos nessa luta contra as falsas denúncias de violência doméstica, sem deixar de lutar pela mulher vítima de violência doméstica, que é um mal sediço, nefasto, fato. Os números de feminicídio só crescem, infelizmente, mas a luta a favor do direito da mulher não pode esquecer que essas denúncias precisam ser feitas com responsabilidade e com verdade, sob pena de se tornar um desserviço à própria lei. Verdade. Então, continuamos nessa luta, nessa pauta, buscando também melhores condições para os colegas advogados. A advocacia profissão, não é profissão de covardes, né? Mas a gente precisa ter apoio, ter aparato, e continuamos com essas lutas que não são fáceis, mas o que é fácil? Não tem. Na opinião de vocês, a gente sabe que a gente teve aí vários episódios recentes na questão da segurança, né? Também é um tema quente no momento aqui do nosso município. A gente sabe que é uma questão que diz respeito ao governo do estado, mas aqui, se tratando da nossa cidade de Fortaleza, na opinião de vocês, qual seria, assim, é até difícil a gente dizer, né? Mas qual seria a principal demanda no momento? Eduardo, você começaria por onde? Elegeria qual demanda, assim, prioritária? Vamos lá. O que está acontecendo em Fortaleza, no estado do Ceará, não está acontecendo no resto do país, tá? Em primeiro lugar. Não vamos acreditar. A turma gasta aí 1 bilhão no governo Camilo Santana, e o Elmano não está sendo diferente, tá? Já estamos aí 1 bilhão e 500 milhões de reais em propaganda e publicidade, se pegar a gestão do PT. É muita coisa. Meu amigo, eu perguntei ao governador de Minas, que é meu amigo, o Zema, que é do meu partido, que pegou terra arrasada pelo PT. E ele me mostrou, abriu o laptop como o seu aqui, chegou e mostrou aqui quanto é que eu gasto de publicidade. Eu perguntei a ele. Ele gasta 1/3 do que o estado do Ceará, com 184 municípios, ele com 800 e tantos, ele gasta 1/3 do que a gente gasta com propaganda, para dizer, sabe o quê? Fazer uma lavagem cerebral no fortalezense, no cearense, dizer que está tudo sob controle, está tudo bem. Tive no pré-lançamento de uma candidatura do nosso colega lá de Recife, a prefeitura. Fui para a final Fortaleza e CRB, lá da Copa do Nordeste, e eu gosto de ir, sair da bolha. Eu vou na feira, vou no mercado, converso com gente de direita, gente de esquerda. Eu nunca vi o que está acontecendo aqui em Fortaleza. As pessoas se assustam. A mulher, você chega num ponto de ônibus, a mulher, chega alguém, ela coloca, coloca o celular aqui no sutiã. Cara, isso não existe em Alagoas. Isso não existe em Pernambuco. Isso não está existindo. A sensação de insegurança. A sensação completa falência. Agora, você pega... E há muitos anos. Há muitos anos. Com todo respeito, você pega um presidente da Assembleia Legislativa, que quer ser agora candidato, com todo respeito. Certo? Sei que foi presidente do seu time. Mas o cara não assinou a CPI do narcotráfico, que poderia ter salvado muitas vidas. Agora, será que não, nessa chacina? Se tivesse aberto uma investigação para ver quem é que está por trás disso. O cara não assina esse troço, né? E fica por isso mesmo. E o cara diz assim, não assinei porque é a minha família, né? Você sabe, eu tenho medo e tal. Não pode, a gente é pago para... Se nós então, não fizermos a nossa parte... Não fique nesse cargo. Não, se você saia do cargo. Se você não faz a parte para defender a sociedade, a sua parte, que você é pago para isso, que tem um aparato de segurança, que tem tudo. E os pobres mortais? Quando a gente descer aqui na esquina, as pessoas vão recorrer a quem? Então, eu vejo que
a Guarda Municipal, que deveria se transformar em Polícia Municipal, tem projeto em Brasília, eu apoio esse sentido. Ser ostensiva, né? Deveria ser mais ostensiva e resolver pequenos problemas. Você sabe qual é 50% dos chamados do CIOPS, das ocorrências? São briga de vizinho, som alto. Marido e mulher. Marido e mulher. Se a polícia municipal, no caso, a guarda municipal, puder ter a capacidade, o treinamento de resolver esse tipo de problema, vai liberar a polícia militar para quê? Para enfrentar o crime organizado, que é o grande problema. Exato. Que a turma não quer ver. Que é o que que está por detrás também da questão dos bingos. E aí eu quero dizer para você, o crime organizado. Saiu manchete agora, recente, nos grandes veículos de comunicação, Estadão e Globo, dizendo que por trás dessas bets que está acabando, você que é um desportista, como eu, está acabando com o nosso futebol, com manipulação, e está fortalecendo o crime organizado. Sim. A lavagem de dinheiro já saiu manchete, mostrando que o lucro está aumentando deles, eles estão lavando a rodo. Isso aí. São os grandes patrocinadores hoje em dia. São os grandes Ninguém aguenta mais assistir futebol. E o cara usa a palavra profetize. Profetize, palavra de evangelho. E aí, o que é que eu digo? De lascar. Não é de lascar, não. É de lascar. As pessoas se endividando, super endividamento em massa. Nós estamos vendo a pontinha do iceberg. Mas tem pessoas que estão desesperadas, porque perderam tudo. E com a aprovação eu sou dos procurado, agora... como ex-presidente do Fortaleza, nas ruas, chega, doutor, pelo amor de Deus, me ajude, eu perdi tudo com esse negócio de aposta. Porque vai na alma do cara, porque é o time que ele gosta, ele acha que o time vai ganhar alguma coisa ali. É a paixão. Aí tem um técnico fazendo propaganda, tem um jogador fazendo propaganda, tem os comentaristas. São ídolos. São ídolos. E aquele coisa de ganhar dinheiro fácil, puxa. Né? De ganhar dinheiro. Não, eu vou ficar rico da noite pro dia. E eles vendem isso. Os caras vendem esse tipo de coisa. O cara tem a conta de luz aqui de R$100, ele diz, rapaz, eu posso pegar 50 dessa conta e apostar aqui e eu ganho. Aí eu pago a luz e ainda sobra o quê? E casamentos sendo desfeitos aos montes por causa de dívida. Você vê essa enfermeira que sumiu agora por causa de dívida, de joguinho também, de internet. Então é o seguinte, aí vem uma frase da Mabel, que ela colocou aqui, e foi de François Guissot, se eu não me engano, foi primeiro-ministro da França. Ele dizia o seguinte, a sociedade e a sua covardia, que prefere que comete erros, preferindo legalizar os seus erros. Aí vale para tudo isso que a gente está falando aqui, aborto, droga, a corrigi-los. A sociedade, na sua grande covardia, prefere legalizar seus erros do que corrigi-los. Dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Exatamente. Mas aí o que é que eu vejo? A sociedade, pessoas de valores, de princípios cristãos, que estão se mobilizando, se juntando, católicos, evangélicos, espíritas. Tanto é que aborto não foi legalizado. Droga só foi por causa do Supremo, mas nós vamos reverter. Com a PEC antidrogas. Cobre o seu parlamentar. Eu sei que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas o Senado já fez a sua parte. Por incrível que pareça. Nós votamos e aprovamos a PEC antidrogas, tolerância zero. Está na Câmara. A Câmara já votou na CCJ. Está faltando o plenário. Né? E eu espero que o Arthur Lira honre o seu cargo de presidente e vote logo isso. Porque o que está valendo é o que o Supremo liberando 40 gramas. Imagina o fortalecimento dos aviãozinhos do crime organizado, da cooptação do jovem. Então... Aí nós vamos ver a hora da verdade. Na hora que a Câmara votar, e vai ter que votar, a PEC não precisa passar pelo Lula, porque é promulgação direto. Isso. Então aí nós vamos ter um impasse. Congresso dizendo tolerância zero. Supremo dizendo 40 gramas para fora. E agora? A hora da verdade. Quem é a voz do povo? Está chegando bem pertinho. Está chegando bem pertinho. Mabel Portela, para você, qual seria a demanda prioritária aqui da nossa querida Fortaleza? Terra do Sol. Seria a gente, inicialmente, enfatizar a importância de termos gestores de diversas correntes, de diversos partidos, porque quando temos prefeito de um lado, governador do outro, presidente do outro, é aí que o povo ganha. Então, essa diversidade de gestores, faz com que o povo ganhe. A gente lembra, eu acho que todo mundo aqui da nossa geração vai lembrar, quando a gente tinha o Juracy Magalhães numa ponta
e era o Tasso na outra, Tasso. né, Eduardo? Um fazia um viaduto, outro fazia outro. Um abria uma estrada, outro abria outra. Vamos ver quem faz mais, né? Quem faz mais. E com segurança da mesma forma. Da mesma forma. Porque não é uma política de um ato só. Aí as pessoas falam, mas se não tiver educação... É uma política claro de atos. Que é de atos. Claro que temos que ter educação. Claro que temos que ter políticas públicas isso aí diversas. tá sempre na pauta, né? Tem que ter tudo. É. E só vai ter tudo se nós tivermos uma competição saudável entre líderes. É verdade, concordo. Gestão. Gestão é a palavra-chave. Maravilha, maravilha. Meus amigos, estamos chegando ao final aqui desse podcast maravilhoso. Queremos agradecer esses dois grandes ícones, né, da nossa cidade, sempre em defesa de temas nobres, importantíssimos para você, para mim, para todos nós. Não se engane, esses temas que nós estamos discutindo, levando para você esse aprofundamento, são importantíssimos e vão estar aí na sua casa, né? Quer você queira, quer não. Então, aqui também é uma forma da gente fazer um apelo para que você que está assistindo tome consciência do que está acontecendo. Muitas vezes está lá no centro de poder, como o Eduardo está lá, e temos essa voz por nós, temos a Mabel também por você, mas é importante que nós, enquanto cidadãos, estejamos cada vez mais por dentro do que está sendo discutido, ouvindo os debates, escutando episódios como esse, desse podcast, para você entender de que lado cada um está e procurando sempre a verdade. Tá bom? Quero agradecer, Eduardo. Muito obrigado. Obrigado, querido. Deus te abençoe, viu? Paz. Amém. A sua última mensagem aí para os nossos seguidores. Mensagem de fé, de esperança, né? Eu quero fechar aqui com Martin Luther King, um grande pacifista e humanista que dizia o seguinte: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos. O que me incomoda é o silêncio dos bons. Eu estou vendo uma revolução silenciosa acontecendo de brasileiros conscientes que vão, através da grande arma que nós temos, que é o voto, conseguir mudar tudo o que a gente está vendo, né, escolher pessoas que tenham princípios e valores que a gente comunga. Então, eu acredito na vitória do bem, eu acredito na vitória da vida, da família, que está sob ataque hoje no Brasil, não apenas pelo governo Lula, pelo governo do PT, mas também pelo STF. Então, que Deus nos dê, eu peço orações, a guerra que a gente vive, a guerra espiritual. Ore por mim, ore pelos outros senadores, deputados, presidente da República. Eu acredito sempre na capacidade de reflexão do ser humano, sim, sabe? Dos ministros sim. do Supremo, para que Deus possa intervir na vida deles, para que eles tomem as decisões para o bem comum. Chega dessa coisa de vaidade, chega dessa coisa de orgulho, né? O Brasil não merece passar o que está passando, mas está acontecendo isso, talvez para nos ensinar a nunca mais entrarmos nesse caminho da subversão, realmente, dos valores e princípios inerentes ao povo brasileiro. Muito obrigado pela atenção, Neto. Obrigado, Mabel. Obrigado, uma honra, sempre à disposição. Quando me convidar, estou aqui à disposição para vir. Vamos convidar mais. Opa! Minha amiga Mabel, obrigado e a sua mensagem aí para os seus Neto, foi um seguidores. Um prazer sempre estar aqui. Eduardo, eu sou fã de carteirinha, ele sabe disso. Eu queria deixar uma frase de São José Maria Escrivá, um santo que eu sou muito devota, e uma frase que a mim me inspira diariamente quando ele fala: ser útil, deixa rastro, que a tua vida não seja uma vida estéril. Então, muito bem, que nós podemos ser úteis, deixar rastros, ter uma vida forte desde o teu entorno ali até uma multidão muito maior como a política pode fazer. E isso realmente é fazer da tua vida uma vida diferente, uma vida especial. Não tem motivo. Diz que Deus sempre prefere os mais ocupados, né? Então, não tenho tempo. Tem. E Deus gosta de quem não tem tempo mesmo. Né? Quem tem tempo, ele não gosta muito, não. Mas Mabel, quem não tem tempo, ele adora. Mabel que o diga. Então, que a próxima seja próxima. Obrigada. Se Deus quiser. Então, vamos ficar com esse lema de São José Maria Escrivá: ser útil, tá bom? Então, pense bem, tá aqui, ó o tamanhinho, tá bom? Então, deixa o seu like, compartilha com todo mundo aí
E o arroba aqui dos nossos convidados. O seu qual é, Eduardo? Eduardo. Eduardo Girão Oficial. Tudo né? junto. No Instagram e também no Facebook. E no X, né? É do Girão Oficial. Joia. Mabel. Mabelportela.adv no Instagram. Show. @Atos Podcast Oficial, você já sabe, deixa o like aí, segue esses aqui que são gente da melhor qualidade e contamos com você aqui, sempre apoiando o Atos Podcast. Até a próxima, se Deus quiser.